Baruch atah Hashem Eloheinu. Opa, o que está acontecendo aqui? Hashem Eloheinu. O que é isso? Assim, judeus de todo mundo, através da história, dizem: bendito és tu, Senhor nosso Deus, mas quando vão falar Senhor, dizem o nome. Não dizem absolutamente nenhum nome específico, mas apenas a expressão Hashem, o nome. Por quê? Porque Deus, na sua manifestação, é tão extraordinário, tão sagrado, tão inacessível, muito além de tudo que possamos comparar, que essa transcendência divina é exatamente manifesta pelo fato de que ele tem um nome impronunciável. O nome que ultrapassa toda a compreensão humana. Ao mesmo tempo, esse nome que excede a compreensão, que nos estabelece a nossa relação com ele na aliança, quando surgem ali, por exemplo, os 10 mandamentos na aliança que ele faz com Israel, a gente vai descobrir também que Deus se revela. Ele se revela a Moisés, ele se revela na sarça ardente e ele diz o seu nome, que você sabe, Yahvé, Yehová. E ali ele diz: eu sou o que sou, ou seja, eu serei o que serei, eu sou aquele que é chamado Erie Asher Erie. Se de um lado Deus é o Deus que a gente não pode compreender, o Deus que se revela de maneira muito especial. Primeiro, ele é o Deus único, poderoso, diante do qual todos nós nos prostramos e reconhecemos o seu poder e quem ele é. Depois, esse Deus é um Deus muito além do que podemos compreender e diante dele nós nos humilhamos porque a percepção de quem é esse Deus ultrapassa a nossa frágil e limitada razão. E ao mesmo tempo, em vez de dizer apenas eu sou o que sou, ele diz eu serei o que serei ou eu me tornarei o que me tornarei, dizendo que esse Deus é soberano, incontrolável, não manipulável e o Senhor que se revela no eixo do tempo e no futuro. E porque Deus é o Deus do futuro, o Deus da palavra que traz promessas, o nosso coração pode nele descansar, porque o seu nome nos revela um caminho de fé e de esperança que hoje abençoa o seu coração, o meu coração, o Deus incontrolável, incompreensível, revelado da história e de esperança. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Bom dia! Hoje é um dia muito especial porque juntos, como corpo de Cristo, podemos celebrar a Deus. E eu te convido a participar desse momento. Sabemos que todos os dias podemos celebrar a Deus, mas hoje é muito especial porque hoje estamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Vem celebrar conosco.
todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Neste momento, nós vamos lembrar daquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Talvez você tenha pedidos de oração também para entregar ao Senhor, e por isso, nesse momento, eu convido você a pensar nestes pedidos e a juntar-se a mim nessa oração para que a gente possa deixar isso com o Senhor, entregar isso para Ele. Vamos orar? Deus, nesse momento, nós Te agradecemos porque Tu és aquele que nos fizeste, Tu és aquele que nos sustentas, Tu és o nosso pastor, Senhor. Nesse momento, nós Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito por nós e nós colocamos nas Tuas mãos todos os nossos pedidos, todas as nossas súplicas. Nesse momento, Senhor, visita aqueles que estão acamados, consola, Senhor, aqueles que estão enlutados. Dá, Senhor, a solução, dá a direção para aqueles que estão enfrentando vários tipos de problemas. Que tudo seja entregue nas Tuas mãos e que a Tua paz, que excede a todo o entendimento, preencha os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Bendito seja sempre o
Oi, gente, você que estava lá na live do Drummond, olha só como é que as coisas se conectam, né? A live acabou e aí fui pegar umas coisas aqui para ler e exatamente no Batista Mondin, O Homem Quem é ele diz assim na página 260: Deus é o encontro inevitável de cada ato humano. Ele está no fim de todos os caminhos que o homem possa percorrer. A fuga dele, a fuga de Deus, é só um modo diferente para correr em sua direção e cair em suas mãos. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né, na live, de um homem que está sempre correndo de um lugar para o outro, sempre fugindo de um lugar para o outro, em busca de algo que o complemente, que o faça transcender. Ao final de todo caminho, ao final de toda viagem, Deus estará nos aguardando. E qualquer atalho que a gente pegue é só uma forma de cair nas mãos dele. Oi, gente! Meu nome é Rina, eu congrego aqui na IBNU e sirvo no Ministério de Literatura, o Ler para Crer. Qual é o objetivo desse ministério? É conectar a arte, porque a literatura é uma arte, com a questão da fé, né? Nós sabemos que a sabedoria de Deus, ela está manifesta em todo mundo e que todo dom perfeito vem do alto para nós, é Ele que dá. E Deus sempre deu e continua dando dons aos homens. Quando você rastreia a presença de Deus através dos livros, não só do livro, que é o principal, que é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, mas através de grandes autores, você fica impressionado como Deus caminha por outras páginas também. Qual é o nosso objetivo nesse ministério? É, além de fortalecer a espiritualidade do leitor, também desenvolver a sua cultura. Por quê? Porque uma mente culta e sã, dificilmente alguém manipula. Seja o outro ou seja eu mesma. Seja o outro me enganando ou eu através do meu auto-engano, né? Então nós queremos o que com a literatura? Nós queremos ampliar sua consciência, aprofundar os seus argumentos. Nós queremos que você diversifique o seu repertório nas respostas que você dá diante dos desafios que a vida te apresenta, e são tantos, né? Tudo isso a literatura faz para a gente e com a gente. Ela também diversifica o nosso vocabulário, tem uma série de benefícios que a gente trata nesse clube do livro. Então, se você quiser participar, você vai ser muito bem-vindo, né? Eu costumo dizer algo que, poxa, se eu tenho olhos sadios e se eu sou alfabetizada, eu tenho muito, né? Se você também tem isso, você tem muito. Não desperdice, não desperdice. Aplique o seu coração no conhecimento de Deus através dos livros. A gente faz essa conexão com a literatura clássica e também contemporânea, tudo drenando para a Escritura. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você tiver olhos para ver, você vai percebê-lo em todo lugar. Ele pode ser achado, ele quer ser achado. E nós, como leitores, nós somos investigadores, nós o procuramos assim na página de cada livro que passa pelas nossas mãos, e todos os livros são escolhidos, é feita uma curadoria criteriosa para que a melhor obra chegue até você, e depois a gente vai trabalhando isso através de informativos, de mensagens. Também os leitores vêm conversar conosco, nós estamos disponíveis para as trocas e através de lives. Vamos lá? Você quer participar? Vai ser muito bem-vindo. Eu aguardo você. Até! Olá pessoal, eu me chamo Josué Romano, sou diretor do projeto Um Novo Amanhecer, projeto UNA, que é ajudado pela Igreja IBNU
a qual nós fazemos parte. E eu quero agradecer a Deus e também agradecer a todos vocês que têm colaborado com a nossa igreja, porque através de vocês, a gente tem conseguido avançar em muitos projetos, não só no nosso projeto UNA, mas como em outros projetos no mundo. Quero agradecer em especial a ajuda que a igreja tem nos dado para a gente fazer uma viagem missionária para o Peru. Nós tivemos a primeira vez em outubro do ano passado, a igreja nos ajudou, e agora em julho nós estivemos lá de novo com uma equipe de 16 jovens, fazendo evangelismo em 3 regiões diferentes, fortalecendo as igrejas batistas da região. Tivemos em Suiana, Santa Rosa e em Paimas, evangelizando em escola, em ruas e congresso na igreja de noite com os jovens, incentivando para missões. No último dia lá, ficamos em Paimas, tivemos uma conferência com 35 igrejas representadas da região das montanhas ali da fronteira do Equador, e um despertar missionário ali, 400 jovens ali naquele local, e foi impactante o mover de Deus ali naquele local. Inclusive agora vamos começar a receber jovens de lá para trabalhar aqui conosco e treinar eles aqui nas comunidades e poder trabalhar em outras regiões. E para dar continuidade a isso, deixamos um jovem nosso que faz parte da IBNU, que chama Gabriel, careca, foi inclusive batizado pelo pastor Jonatas, tá lá trabalhando em Santa Rosa, implantando um projeto de futebol num vilarejo muito carente na fronteira do Equador ali. Vai ficar lá por 3 meses. Então é isso que eu quero agradecer a vocês, porque através de ajuda de vocês, a nossa igreja tem uma pegada missionária muito forte, e através de ajuda de vocês a gente consegue avançar cada vez mais. Então continue ajudando, continue orando principalmente por toda a nossa liderança da nossa igreja e pelos projetos que a IBNU faz. Muito obrigado, Deus abençoe e paz. Estamos no momento muito importante, o momento da oração. Eu gostaria de compartilhar algumas necessidades. As notícias documentam sobre a crise da Rússia com a Ucrânia. E não vamos esquecer dos irmãos, nossos irmãos, alguns deles apoiados pela IBNU na Ucrânia, mas também dos irmãos que estão ali servindo na Rússia e ao redor. Então lembre desses irmãos. Lá em Moçambique também, a região ali, uma região de Moçambique que está sendo controlada, está sendo dominada pelo Al-Shabaab, um grupo terrorista, e alguns missionários amigos estão ali, também estão numa situação que não sabem como fazer, se ficam, se permanecem, estão buscando em Deus. E orar também pelos projetos que nós estamos envolvidos. Eu, a Ivanice, estamos envolvidos no projeto de treinamento, de obreiros nacionais no Marrocos, no Egito, ali no norte da África, em alguns outros locais. Estamos fazendo muito esses projetos online, mas que Deus oriente também o tempo certo de trabalharmos esses projetos de forma híbrida. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos pelo seu grande amor. Esse amor que nós não conseguimos medir, a sua intenção de salvar, de ir ao encontro das pessoas, e obrigado, Senhor, por fazermos parte desse projeto. Pedimos pelos nossos irmãos na Rússia, na Ucrânia, que estão passando toda essa instabilidade, com certeza tem afetado as suas famílias. Guarda cada um deles. Assim também os irmãos ali em Moçambique, debaixo de uma expansão, de um radicalismo ali, do Al-Shabaab. Pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor dê sabedoria aos missionários para o tempo de sair, tempo de permanecer, que o Senhor agilize, abençoe as finanças deles para que eles tenham condições de retornar ao Brasil ou ir para um outro local. Também pedimos, Senhor Deus, pelos projetos, pelos nossos projetos, pelos irmãos que estão ali no norte da África, pela igreja dentro do mundo muçulmano, Senhor. Que como igreja brasileira, como missionários, como irmãos, que nós realmente possamos caminhar junto com a igreja ali e possamos abençoar e ser abençoado por eles. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos agora refletir sobre o ensino da Palavra de Deus. E o nosso tema hoje vai ser comer e adorar é só começar. Mas que negócio é esse? Que história é essa? Aliás, eu preciso acabar de comer esse pedacinho aqui de pão de queijo, que tá uma delícia, para a gente poder refletir e aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus neste dia, sobre esse tema que às vezes a gente nem pensa, né? Existe uma teologia da comida? Então vamos ver. Em Deuteronômio, capítulo 12, a partir do verso 4, a Bíblia nos diz o seguinte: Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. É um tanto quanto curioso que muita gente, quando pensa em alguma coisa ligada à fé, à espiritualidade, eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, conversando com umas pessoas sobre a fé, sobre as coisas espirituais, alguém me disse, o fulano ali, que a gente conhece, ele está para virar santo, né? Eu falei, mas por quê? Né? Porque ele nem come mais. E é interessante isso, né? Muita gente imagina que ligação com Deus, espiritualidade aprofundada, é uma coisa assim que desliga a gente da vida prática, que nos separa do mundo cotidiano e que coloca a gente numa dimensão como se a gente até, vamos dizer, se afastasse desse mundo bonito, dessa natureza que Deus criou e colocou aí diante de nós com tanto fascínio e beleza. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, é curioso porque há uma ênfase muito forte na Escritura da importância da comida, do ato de comer, naquilo que envolve uma verdadeira espiritualidade. Interessante, o livro de Deuteronômio, se você for olhar bem, ele é um livro que retoma muita coisa que apareceu em Êxodo e até mesmo em Levítico, e trabalha aí numa direção de uma adoração verdadeira. Ele enfatiza a aliança que Deus faz com Israel, e se ouve a palavra aliança, ela parece assim uma coisa meio teológica demais, mas a aliança era assim uma espécie de contrato de amizade, né? Era um tratado de parceria, e quando você lê, por exemplo, a aliança que Deus faz com Abraão, você vai ver que tem os animais preparados ali para o churrasco, porque toda vez que tinha uma aliança, o pessoal comia e comemorava juntos para festejar essa parceria especial. Então, quando Deus faz essa aliança com Israel, ele enfatiza muito o amor incondicional da parte de Deus, que tudo que ele fez não é porque o pessoal lá de Israel fosse gente boa demais, mas porque Deus foi bondoso e amoroso demais e resolveu entrar nessa relação de amizade com o ser humano. E para festejar a amizade, nada melhor do que em volta de uma mesa. Eu acho curioso, porque Deuteronômio é um livro assim, pessoal, olha, vejam só o que os povos que não conhecem a Deus, como é que eles caminharam. Eles foram por caminhos tão estranhos, aí eu não quero que vocês se pareçam em nada com isso. O Deuteronômio é o livro da distinção, ó, não sejam iguais a essas pessoas que se perderam na sua relação com o sagrado e com a divindade. E quando ele vai falar que não só eles têm que ser diferentes, mas eles têm que estar juntos, eles
têm que estar ali, não separados, divididos em conflitos, aí Deuteronômio vai na direção do que a gente chama de uma teologia da mesa. Olha que coisa curiosa, né? Existe um lugar, que é um lugar central, onde todas as tribos de Israel devem estar sintonizadas com Deus, e essa sintonia, né, para evitar uma divisão, uma fragmentação, uma oposição desnecessária. É interessante, você viu, eu vou ler de novo para a gente assim não perder, né, esse foco extraordinário. Olha só a ênfase do versículo 7, ele diz, ali na presença do Senhor seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. A gente lê isso e fala, puxa, mas Deus está dizendo, olha, que eles têm que adorar direitinho. Está dizendo que eles devem levar até a lista, né, de todas as ofertas, as dádivas especiais, aquilo que tiverem prometido com voto, as ofertas voluntárias, a primeira cria dos rebanhos, quer dizer, toda a preocupação é de fazer a melhor adoração e entra comida na história e comida com alegria. Aí a gente fica pensando, ô Sayão, ajuda a gente aqui, eu estou pensando que o negócio ia ser uma conversa profundamente espiritual, mas você está abrindo aí por uma espécie de festa de comida com todo mundo. É isso mesmo? Será que a Bíblia está preocupada com isso? Ou com as coisas que elevam o nosso espírito? Vamos ver como é que funciona isso? É interessante que essa questão da comida chama atenção, e a gente vai observar que no começo da Bíblia, olha que coisa interessante, a Bíblia, atenção, começa e termina com comida. Coisa curiosa. Por exemplo, quando Deus mostra a maravilha da criação, e ele apresenta a beleza do jardim do Éden para os nossos primeiros pais, na história famosa de Adão e Eva, olha só o que o texto diz para a gente, em Gênesis 2:15 em diante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, atenção, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, a primeira ordem de Deus é para comer. Opa, agora eu estou dentro, falou comigo, eu senti profundamente aqui, né, que eu quero ouvir a palavra divina. Você percebe? Deus cria tudo aquilo que é apetecível e já diz para o homem, olha, a mesa está posta aqui no jardim e vocês podem se alimentar do mega rodízio edênico do Senhor à disposição de todos. Que coisa bonita! Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Interessante que a trajetória humana, no sentido de ser criado por Deus e desfrutar e estar numa relação de sintonia com a ordem criada, se manifesta por essa apreciação do ato de comer, e ao mesmo tempo o comer errado é o início da nossa trajetória problemática. E por que isso é assim? É interessante, acho que a primeira coisa que mostra para a gente a importância do ato de comer é o fato de que comer nos coloca na nossa condição de criatura e diante da nossa fragilidade. Ou seja, eu não sou uma divindade. Eu não estou acima de nada nessa ordem natural. Eu sou dependente, eu sou frágil. Eu preciso me alimentar. Então, essa confissão de fragilidade, ela se dá exatamente porque, por mais importante, por mais que a pessoa se ache, ninguém pode ficar sem comida. O maior estudioso e mais rico indivíduo do mundo, sem comer, morre como todos os outros. A segunda coisa que chama a atenção é que o comer está cercado, né, pela criação divina de elementos marcados pelo o desfrutar do sabor. Deus criou aqui as nossas papilas gustativas para ter essa capacidade de apreciação. E isso traz um tipo de relação, né, de proximidade extraordinária com a própria
criação divina à nossa volta, né? Então imagina, você sente ali o gosto de uma manga, de uma goiaba, né? De comer um elemento natural, você fala, nossa, olha que delícia, como é que pode? Você já reparou, né? Que a indústria alimentícia desesperadamente, às vezes botando um monte de coisa que não devia na comida, tenta imitar os sabores naturais, de tal forma que eles são extraordinários, muito especiais, e isso cria uma conexão diferenciada entre nós e a própria criação. Além disso, outra coisa que chama atenção nessa história de comer é que não dá, é muito difícil a gente conseguir comer sozinho. O comer, ele traz para a gente aqui uma espécie de relação diferenciada no momento de apreciação da vida. E eu acho até que essa indústria da comida, assim, né, do mundo de hoje, ela criou um negócio meio estranho do ponto de vista das relações humanas, porque historicamente, né, comer sempre é algo que precisa do outro, né? Não dá, a gente precisa de uma pessoa preparando, outra pessoa junto ali servindo, todo mundo tem que participar. Então, historicamente, as grandes relações interpessoais nas comunidades, não só da Bíblia hebraica, elas sempre se davam em torno da mesa. Eu tenho um amigo em Portugal, uma pessoa extraordinária, o pastor João Martins. Recentemente eu ouvi ele trazendo uma mensagem, eu achei tão especial, eu falei, esse homem está entendendo da Bíblia. Ele falou sobre a importância da teologia da mesa, mostrando quantas vezes Jesus está, por exemplo, com os discípulos em torno da mesa. Então essa conexão, ela é uma coisa muito mais séria do que, vamos assim falar cá entre nós, de tirar a barriga da miséria, né? A coisa realmente é muito interessante. E não é sem razão que aquilo que envolve a nossa ruptura com Deus é emblematicamente marcado com o ato de comer errado. Com certeza, a ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que é fascinante à vista, mas depois vai ser muito amarga, ela está ligada aqui a uma conexão com a ideia de que o ser humano, em vez de pertencer à criação, desfrutar da criação, estar em sintonia com o cuidado, a responsabilidade dele sobre o mundo, ele resolve competir com Deus. Essa frase, né, conhecimento do bem e do mal, significa conhecimento absoluto. Os estudiosos chamam isso de um semitismo, com a ideia de que com essa atitude o ser humano decidiu querer ser igual a Deus, e isso começa aí, dá início à sua relação de ruptura e distanciamento da parte de Deus. Então veja que coisa curiosa, como essa questão da comida ela ganha um aspecto um tanto quanto emblemático. E quando a gente vai ver a história, nós lemos Deuteronômio falando sobre adoração, mas olha só que coisa interessante, o povo de Israel tinha pecado, tinha feito aquela relação de afastamento em relação a Deus, eles se esqueceram de Deus, eles tiveram um distanciamento. Deus vai lá e esse povo não acredita muito em Moisés, esse povo tem uma série de dificuldades, mesmo assim Deus vai fazer com eles a sua aliança, libertando-os gratuitamente no Egito. E quando ele faz isso, eu acho tão bonito dar uma olhada, olha aqui o texto de Êxodo 24, verso 11, quando eles estão, né, nesse momento tão especial, diz o texto, né, quando a aliança é confirmada, e aqui a visão ela é assim fascinante, né? Diz que Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 autoridades de Israel, subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Quer dizer, você pensa assim, essa frase é desnecessária. Depois de uma visão dessa, quer dizer, o que a gente vai fazer? Depois disso eles foram orar de joelhos. Depois disso eles leram a Bíblia o ano inteiro. Depois disso eles então passaram a ser pessoas mais consagradas. Depois disso comeram e beberam. A singeleza assim, do texto é tão interessante, de modo que a gente vai ver esse tipo de ênfase. Essa ênfase é tão curiosa,
é que quando você vê Deus, por exemplo, prometendo algo especial, vai visitar, né, aquele texto famoso, olha, eu vou até olhar aqui, é Gênesis 18, a partir do verso 6, quando vem o Senhor e aparece aqueles 3 mensageiros para falar com Abraão e Sara, e é uma manifestação teofânica, né? Alguns chegam até a dizer, olha, será que não tem uma espécie de elemento trinitário nisso aqui? Um dos textos assim mais assim fortes do ponto de vista teológico. Quando isso acontece, eles chegam lá, adivinha o que acontece? Opa, a mesa está pronta. Dá uma olhada comigo. Versículo 6, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça os pães. 3 medidas, 20 quilos, comida mesmo. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo, trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Estou até ficando com fome aqui. Tem o cardápio, o menu do encontro divino com Abraão e a família. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Na hora de Deus falar da promessa do nascimento de Isaac, adivinha? Comida na mesa, porque aí vem surpresa. Que coisa interessante, fascinante e diferenciada. Não é sem razão, diferentemente dos povos antigos, que Israel, quando vai receber uma orientação de Deus para a vida, recebe uma lista de orientações alimentícias que você pode ver em Levítico capítulo 11. A famosa lei que a tradição judaica até hoje chama de kashrut, né, de comer segundo as regulamentações da lei. A gente pode entender, ver qual era o objetivo dessas leis e se elas têm pertinência literalmente para ser o que elas são hoje. Isso é uma discussão muito ampla. Mas a questão aqui não é simplesmente entender a coisa de maneira equivocada, como se a totalidade da espiritualidade de alguém fosse medida dessa forma, porque isso pode se tornar uma espécie de ritualismo e às vezes pode se perder a intenção por trás do texto quando ele traz orientação. Então nós temos mandamentos nessas leis que pareciam, de maneira concreta, por exemplo, querer separar o povo dos povos que comiam de maneira ritualística pagã. Havia um elemento que certamente tinha um componente de auxiliá-los naquele contexto em sua própria saúde, ou seja, mas o interessante nessa história é que não se pode comer de qualquer jeito. A ligação com Deus, que é, né, aquele que é o Pai das luzes, o Deus é Espírito, ela não se desvincula da realidade do cotidiano. Eu acho que algumas pessoas não estão bem de saúde emocional, em parte por causa disso. Porque pense bem, converse comigo aqui seriamente. Quando você pensa na relação com o divino, com uma coisa que rompe completamente com a vida prática do cotidiano, e você é obrigado a viver a vida do cotidiano todo dia e parece que nessa realidade Deus não habita, não está presente, a pessoa vai ter ficando doida. Por isso que eu acho que tem gente religiosa que começa a passar por conflitos e são conflitos de desajustes dessas conexões tão bonitas. A Bíblia usa uma expressão, a Bíblia é demais, não dá para aguentar, né? Sabe? Esse negócio mexe com a gente, porque ela fala de uma frase de comer na presença do Senhor. Você imaginou um negócio desse? Quer dizer, não é que Deus está, né, nesse mundo etéreo e que a gente está aqui vivendo o dia a dia aí no braço do jeito que dá com a nossa força. É que Deus está presente, é Senhor em todos os aspectos da nossa vida. O Deus que nos criou com fome, com capacidade de comer, com disposição física, com pessoas de carne e osso, com todos os seus elementos, é o mesmo Senhor dos céus que eleva o nosso coração e atinge o nosso espírito. Essa conexão é importante. E por isso você vai ver, né, a preocupação divina em dizer para essas pessoas, olha, comer é muito importante e tem muito valor. Essa questão é muito mais forte do que a gente imagina, porque quando a gente vai ver como é que isso acontece lá na prática,
nós vamos adiante. Olha só, quando Deus vai fazer o que a gente pode chamar de aqui a grande oferta de salvação. Ele começa a fazer isso com bastante detalhamento lá nos profetas de Israel. E olha que coisa, né? É muito bonito quando a gente lê, por exemplo, o livro de Isaías. Isaías 55, por exemplo, quando vai falar, você pega Isaías assim depois, né? Você sabe que o servo sofredor, o famoso texto messiânico, está em Isaías 53, né? 54 fala da futura glória de Sião. Esses textos que vão de 56 a 66 são textos assim, falando de uma coisa gloriosa, da salvação futura que vai chegar. E olha comigo, preste atenção, né? Sente-se à mesa e atenção, Isaías 55, olha lá. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Essa ideia que a bênção divina aponta para uma terra que é uma terra que mana leite e mel. Essa ideia do povo no deserto que recebe da parte de Deus um maná, e até descrito o sabor do maná, até é descrito a forma desse maná, e essa ideia de que a salvação tem a ver com esse experimentar dado de graça por Deus, né? Como vinho e leite. É muito interessante ver como o texto bíblico caminha na direção dessa teologia da mesa, teologia do sabor. E isso é importante não só pela nossa condição de fragilidade, pela nossa conexão entre o mundo natural e Deus, por isso que é tão interessante que quando a gente come como pessoas que seguem a Jesus, a gente come e ora, né? A gente agradece, a gente tem uma bênção sobre a comida. Isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. É na hora de comer que a gente tantas vezes faz uma oração bonita e às vezes apressada, porque a pessoa quer comer logo, né? Mas é muito interessante e é especial a gente ver isso, e especialmente porque comer é um ato de estar junto da outra pessoa de maneira diferenciada. Olha que coisa interessante. Eu já vi na minha vida, já aconteceu isso, deu assim, sabe que você não está muito legal com uma pessoa, a pessoa olhou meio torto para você, e às vezes a última vez que você falou meio rápido, assim, a coisa não desceu direito, houve algum mal entendido. Olha que coisa, a gente senta, toma um café junto, não é que a coisa desce diferente, porque você come ali, né, junto, compartilha, você gosta disso, então vamos pegar, vamos dividir, né? Você come olho no olho. É uma coisa diferente. Por isso, essa importância, né, de que Jesus vai fazer chama a nossa atenção. Por quê? Porque Jesus vai ter uma série de problemas, porque muita gente daquela época queria um Jesus que fosse alguém assim, digamos, totalmente desconectado da vida real e que fosse uma pessoa assim voltada para práticas ascéticas, e Jesus não era assim. E talvez você está falando, mas Saião, mas não tem esse negócio de jejum na Bíblia? Tem, mas o que é o jejum? O jejum, olha que coisa curiosa, o jejum na Bíblia não é uma espécie de punição de si mesmo, não é uma tentativa da gente sofrer para ver se Deus muda de ideia e ajuda a gente, passa a gostar da gente porque a gente se machucou. Isso é doideira, isso é puro paganismo. Não é uma coisa para a gente machucar o corpo para ver se o espírito sai ganhando alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. O jejum é uma espécie de regulação da alimentação. Olha só, o mundo de hoje descobriu que a saúde das pessoas pode melhorar com jejum intermitente. Como chegaram atrasados. Como isso é uma coisa que existe na tradição monoteísta desde a Bíblia e que se espalhou por todos os grupos monoteístas do mundo que valorizam algum tipo de jejum. O jejum é uma regulação do organismo, é uma experiência de prática virtuosa no sentido de sentir a própria fragilidade na sua readequação da relação com Deus e com o mundo.
O jejum não é uma espécie de punição ou de machucar-se a si mesmo. Ele tem um papel dentro da teologia da comida e não de negação dessa teologia. Por isso o pessoal que não entendia direito as coisas começaram o quê? A ficar muito nervosos com Jesus. Olha que coisa interessante, eu vou ler para vocês aqui, porque vocês estão pensando, acho que o Sayão está inventando coisa. Será que esse negócio está na Bíblia mesmo? Olha lá em Mateus capítulo 9, versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Olha lá a bronca deles. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. E aí ele vai dizer, olha, jejum não funciona como fabricação de espiritualidade quando não existe mudança de vida, de coração. Por isso, ninguém pode pôr pano novo em roupa velha, porque o remendo vai forçar a roupa, fazendo o rasgo ficar pior. E nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, a vasilha vai arrebentar, né? O vinho vai se derramar e a vasilha vai se estragar. O vinho novo se põe em vasilha nova e ambos se conservam. Jesus disse, olha, não imagine que esse ato religioso, místico, legalista de deixar de comer vai trazer espiritualidade, a coisa não funciona assim. E eles estavam reclamando porque, muito curioso isso, estavam exigindo que Jesus fosse uma pessoa que se comportasse assim. Curiosamente, a gente vai ver que o que a Bíblia vai nos mostrar sobre Jesus é algo... Peraí, eu não sei nem se... Deixa eu olhar aqui, né, como é que estão as coisas. Não sei nem se eu leio esse pedaço aqui. Olha, presta atenção. Está sentado? Olha lá. Veja Mateus 11, verso 18 e 19. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e diz, ele tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Que isso? Jesus é conhecido como o Senhor da mesa. É claro que Jesus não é comilão no sentido de alguém que tem problema de desordem alimentar. É claro que Jesus não é comilão no sentido de alguém que está, né, como alguns que eu conheço, está sempre tentando achar um espaço para aproveitar, né, um churrasco em algum lugar. É lógico que não, mas essas pessoas que têm espiritualidade errada, que não sabem celebrar a vida sob Deus, que não sabem que esse ato de comer em comunhão rima com adoração, essas pessoas não entendem Jesus. Eles acham que se Jesus é uma pessoa especial, que ele deve estar longe dos outros. Isso é interessante, né? Jesus não é elitista. Jesus come com gente que todo mundo reprova. Mas ele foi comer com esse cara, o cara é corrupto. Olha aqui o que acontece. As pessoas até vigiam a gente para ver, né? Várias vezes na minha vida eu recebi várias broncas de pessoas que falaram, olha, não anda com fulano, não conversa com não sei quem. Eu falei, mas por quê? Porque isso vai estragar a sua imagem. Mas olha que bobagem, que coisa de doido, como assim? Que imagem a gente tem para estragar diante do fato que Deus conhece todas as mazelas e fragilidades do nosso coração? Não faz o mínimo sentido. E por isso Jesus assusta, porque ele não se submete às exigências de um comportamento que dispensa a boa mesa na qual cabe todo tipo de gente. E é muito interessante isso, porque eles dizem, né? Como assim ele se junta com esses cobradores de impostos, com pecadores, pessoas que tinham algum comportamento socialmente visível, que ele estava em ruptura com a lei divina, e Jesus vai comer com essas pessoas para, através de uma ação de comunhão amorosa e profunda, trazer de volta essas pessoas para uma conexão com Deus, conseguindo resgatá-las através dessa santa teologia da mesa. E esse negócio é tão mais complicado e mais sério que a gente vai ver Jesus dizendo frases mais fortes do que essas sobre essa teologia da alimentação
muito forte, muito visível na Bíblia. E agora o que Jesus vai dizer, certamente, olha, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, não, peraí, acho que eu estou lendo o livro errado. Aí eu abri de novo aqui, deixa eu olhar, falei, não, é a Bíblia mesmo, deixa eu ver se não erraram a impressão, né? Vai ver que o pessoal na hora de imprimir botou outra coisa dentro aqui que não tem nada a ver. Eu preciso saber do que se trata, porque olha o que Jesus disse. Ele entra em conflito com os religiosos da Judéia e começa, né, Jesus, o rabino itinerante que vivia principalmente na Galileia, desce para Jerusalém ali com a liderança religiosa, que o Evangelho de João, intencionalmente, numa ruptura com aquele tipo de sistema, sistematicamente chama de Hoi Judaioi, que a tradução coloca os judeus, mas provavelmente tem a intenção maior de dizer aqueles que estão na Judéia em oposição aos da Galileia. Diz o texto o seguinte: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, João 6, verso 41, porque dissera, como é que Jesus se apresenta? Olha lá, eu sou o pão que desceu do céu. Pessoal, dá licença. Isso é jeito de se apresentar? De dizer que é o grande mensageiro de Deus? De dizer que, olha, eu sou a salvação divina, eu sou o pão que desceu do céu? Quer dizer, Jesus se apresenta como o elemento da comida. Ele diz isso e diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, eu desci do céu? Porque Jesus estava se apresentando como aquele que é o verdadeiro maná. E ele também estava lembrando, né, dos pães da presença que ficava dentro do tabernáculo, que a gente estuda lá com detalhes quando vê a teologia do final do livro de Êxodo. Se você ler com atenção Êxodo de 25 a 40, você vai ver os detalhes de tudo que estava ali, especialmente no lugar santo da tenda do encontro no deserto. E aí, quando Jesus diz isso, aí a coisa fica mais forte, porque ele vai dizer a partir do verso 49, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim ou nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Meus queridos, olha que coisa interessante. Comer envolve profunda intimidade. Comer é algo muito mais sério do que a gente imagina. Olha, o mundo todo hoje está pensando em quê? Em dieta e alimentação. Metade da humanidade está sofrendo por comida inadequada, por falta de alimento. Por isso que o povo cristão sincero se preocupa em alimentar os necessitados e tenta aí ver a questão da fome daqueles que nada têm. E a outra metade fica pensando o tempo todo como pode comer adequadamente para não destruir a sua vida por comer de maneira inadequada. Olha como isso virou talvez a principal preocupação da medicina mundial. E de fato o comer vai muito além disso. Envolve, né? Quando a gente não está legal, a gente come errado. Já reparou isso, né? A pessoa não está muito bem no coração, ele tem dificuldade. Vários dos nossos problemas eles são traduzidos na maneira de comer indevidamente. Jesus vai falar sobre esse ato real, concreto, de fragilidade,
do comer, vai mostrar como isso tem uma relação comunitária e aqui a coisa vai mais fundo. Comer é uma metáfora da comunhão profunda com Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer que seguir a Jesus não é só uma coisa de aprender um monte de conceito difícil e botar na cabeça. Quer dizer que seguir a Jesus não é a gente entrar numa pegada meramente pragmática de sair fazendo um monte de coisa para fazer um sistema religioso rodar. Quer dizer que seguir a Jesus não é a gente abrir mão do coração para entrar numa espécie de ritualismo onde a gente meio que aplaca o momento mais complicado da consciência. Comer implica aqui em intimidade profunda com Jesus. Jesus não disse, olha pessoal, sejam meus fãs. Jesus não disse, pessoal, olha, eu quero vários alunos que anotem tudo direitinho. Ele não disse, sejam grandes teólogos. Ele diz algo, coma minha carne e beba meu sangue. Eu quero você em comunhão comigo por completo. Eu quero você por dentro, eu quero o seu coração, eu quero atingir a sua vida com esse amor incondicional de Deus. Olha que coisa espetacularmente doida e fascinante que é a palavra de Deus. E olha, até emociona a gente, porque é muito impressionante assim a beleza, a sabedoria e a maneira como as coisas vão se encaixando organicamente na Bíblia, que deixa a gente assim, ó, de boca aberta. E a gente come mais um pouco, né? Então, olha que coisa. E aí, quando a gente chega para o desfecho da história, olha que coisa. Agora eu realmente não sei nem o que dizer para vocês aí com aquilo que eu descobri aqui lendo a Bíblia. Olha só comigo. Quando Jesus quis marcar assim a maneira de ser dessa comunidade, ele marcou como? Ele marcou com aquilo que já existia, que era a festa da Páscoa, que é a refeição sagrada mais antiga da história da humanidade, que continua sendo celebrada até hoje. O povo judeu, quando Deus quis libertá-los da escravidão no Egito, né, naquele mundo onde o ser humano oprimia o outro, isso era normal, a gente tem um grito de liberdade, né, desse povo que diz, não, ser escravo em nome de uma falsa religião e opressão, jamais. Então, o que eles fazem se levantando contra o faraó é algo inimaginável. Fazem isso sob a liderança de Moisés, sob a direção de Deus. E como é que se faz isso? Comendo. Muito legal. Então eles comem, né, o pão sem fermento, eles comem as ervas amargas, eles comem ali apressadamente, e a celebração ela é no paladar até hoje. Comemos juntos para lembrar. Diante dessa grande libertação, Jesus faz o quê? Marca a ceia do Senhor, que hoje, infelizmente, ela virou uma coisa muito, vamos dizer, pasteurizada. A gente come um negocinho de nada ali para lembrar como se fosse um negócio mágico. Mas a ceia original era com coisa para a gente comer mesmo, né? Se comia o cordeiro, se tomava ali o fruto da videira, se comia pão, não era essa coisa assim que é limitada pela nossa maneira moderna, às vezes, assim, problemática de viver, né? E aí quando Jesus faz isso, dá uma olhada. Você quer ver? Quer mesmo? Vamos ver o que ele diz? Marcos 14, nesse momento, ele vai dizer o seguinte a partir, né, do verso, digamos, 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tome, isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muito. Eu lhes afirmo, atenção, que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, celebração, memória, comida e adoração com cântico de louvor aí que aparece nessa comemoração do Pêssar da Páscoa. E Jesus diz, olha pessoal, vamos fazer agora até que
chega o momento que a gente vai fazer de novo. Vou beber vinho novo no reino de Deus, apontando para a festa futura, quando a gente vai comer já no contexto da vida eterna. Isso me faz lembrar de uma coisa extraordinária quando Jesus ressurge, quando ele aparece ressurreto. Nós vamos ver Jesus comendo com os discípulos. Olha o final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando ele mostra a prova da sua ressurreição. Verso 40 diz: tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Como é que eu sei da verdade da ressurreição? Por causa da refeição. Jesus comeu. Jesus vai restaurar Pedro. Lá no final do Evangelho de João, ele faz uma espécie de churrasco de peixe na praia. Festa da restauração de todas as coisas, festa que traz junto a criação, festa que é olho no olho, cuidado pastoral, restauração, e festa que envolve esse compartilhar de comunhão através de uma mais do que sagrada refeição. E para a gente terminar, lembrando do que disse aqui esse texto especial que nós lemos, que Jesus disse que vai a comer de novo no reino de Deus quando chegar a redenção final, eu queria que você pensasse em se preparar, porque quando o Apocalipse comemora a grande vitória do bem sobre o mal, o julgamento divino que vem sobre toda a atrocidade, o fim da Babilônia, o triunfo completo desse reino de Deus, quando a gente lê o texto, é de arrepiar. Então ouvi, verso 6, capítulo 19, algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas, de fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho brilhante, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Tudo começa com a ordem de Deus para que a gente venha usufruir da criação e dela cuidar comendo. A gente comeu errado. Durante a história, Deus convidou a gente para comer tantas vezes, querendo proximidade, nos dando, vamos dizer assim, a santa etiqueta divina como a gente deve se portar à mesa. Jesus fez tudo e nos convidou a sermos irmãos juntos em volta da mesa. E a celebração final é essa festa impressionante do banquete de Deus. Eu estou aguardando o banquete, eu quero estar lá e eu queria ver você também. Enquanto isso, eu queria convidar você para comer. Comer debaixo da sua experiência profunda com Deus, que leva você a comer de maneira mais adequada e saudável. Comer de uma maneira em que você entenda que as coisas não se resolvem só aqui ou só aqui, mas diante da outra pessoa. Então eu convido você a comer com a sua família, eu convido você a comer com seus irmãos, e que as nossas comunidades sejam comunidades onde a gente possa festejar, se alegrar e fazer festa diante do Deus da criação, do Deus da salvação e do Deus da refeição. E que Deus abençoe. Bom apetite. Muito obrigado. Oi,
turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Hã? Ah, peraí. Bem melhor assim, né? É tão bom poder ver, enxergar, ver o outro, ver as belezas que Deus fez nesse mundão afora. É muito bom, né? Mas vocês sabem, nem todo mundo consegue ver. Algumas pessoas nascem com problemas nos olhos e não enxergam nada, ou então às vezes enxergam bem pouquinho. Outras pessoas, ainda no longo do caminho, vão perdendo a visão. Deve ser tão ruim, né? Eu não consigo nem imaginar. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter me dado esse presente que é a visão. Sabe, a nossa história de hoje vai falar sobre uma pessoa que também não podia enxergar nada. O nome dele era Bartimeu. E a nossa história começa quando Jesus estava indo lá para Jerusalém, na sua última jornada. Jesus já sabia que ia morrer na cruz e já estava caminhando para lá. E nesse período, como já tinha passado bastante tempo, as pessoas já estavam conhecendo Jesus. Ele já era famoso, digamos assim, né? Então ele já tinha feito muitos milagres e a fama dele já tinha se espalhado. Com isso, tinha um montão de gente seguindo Jesus. Um monte de gente. E quando ele chegou em Jericó, que é a cidade de Bartimeu, uma galera, assim, uma multidão ficou ao redor de Jesus falando, querendo tocar nele, falar com ele. E Bartimeu, que ficou sabendo da fama de Jesus, pensou: é agora? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso que ele olhe para mim. Então, Bartimeu chegou e quando viu que Jesus estava passando, Bartimeu só pegou e... Jesus! Filho de Davi! Por favor, tenha misericórdia de mim! As pessoas que estavam ali perto, ó... Quieto, seu cego! Não queremos falar com você! Saia daqui, vai embora! Né? As pessoas só olhando para si mesmo não olharam o próximo. Vocês acham que Bartimeu desistiu? Era a esperança dele, era o que ele podia fazer. Então, Bartimeu simplesmente chegou e... Jesus, filho de Davi! Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus! O que vocês acham que aconteceu? Jesus escutou. E Jesus teve misericórdia. Mandou chamar Bartimeu. Mandou vir e falou: tragam ele para cá. E Bartimeu foi. Então Jesus chegou para Bartimeu e falou: o que você quer que eu lhe faça? Mestre, por favor, me faça enxergar, me faça ver. E Jesus então falou para ele: vá, a sua fé o curou. E Bartimeu pôde ver tudo, enxergar o mundo. Imagina isso, enxergar a face de Jesus. E vocês acham que Bartimeu foi embora? A partir daquele momento, Bartimeu começou a seguir Jesus e foi junto da multidão seguindo Jesus. Olha só, gente, olha que história. Jesus, que estava indo para a sua última jornada, com todo aquele peso, sabendo que ele ia morrer na cruz, e com todas aquelas pessoas ao redor dele, Jesus parou e escutou o cego que estava lá, que ninguém estava olhando para ele ou ajudando ele. Jesus parou, mandou chamar, e mesmo com tantas coisas acontecendo, ele o curou. Ele olhou para o próximo. Então, pessoal, a história de hoje mostra pra gente como é importante a gente poder olhar para o nosso próximo, como Jesus nos deu esse exemplo. Então, vamos orar agora? Vamos? Jesus, obrigada por ser esse exemplo. Obrigada por o Senhor sempre estar olhando o próximo. Nos ajude, Senhor, que no dia a dia, na correria das nossas tarefas, às vezes a gente não consegue ver que alguém está ali do nosso lado, precisando às vezes só de uma palavra, de um carinho, ou uma ajuda também. Que o Senhor possa nos fazer enxergá-lo, enxergar essa pessoa e poder ajudá-lo da forma como o Senhor deseja. Que a gente possa servir, Senhor, assim como o Senhor serviu a tantos que precisaram. Obrigada, Senhor, por nos dar o dom da visão e o dom da compreensão. Que o Senhor possa ser exemplo em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa caminhar lado a lado com o Senhor. Que a gente possa ajudar aquele que precisa e que a gente possa estar junto, servindo a nossa comunidade, servindo a todos. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Obrigada, turminha. Até a próxima.
Você quer aprender sobre a Bíblia? A Bíblia é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Então parece que a gente entende muita coisa, mas tem livros que são especiais, que precisam ser estudados um pouquinho mais a fundo. Então vem estudar com a gente, porque nós estamos com o podcast da Bíblia, a todo vapor. Temos Provérbios e temos também o livro de Hebreus. Então, Provérbios às quartas, 19 horas, e Hebreus às sábados, 19 horas. Então, vem com a gente estudar. Eu quero convidar você a todo sábado, às 9 horas da manhã, sintonizar o canal do YouTube da IBNU, porque nós temos algo muito especial para você. Sai todo sábado, 9 horas, guarda esse horário, um vídeo fresquinho para você do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU. Os nossos jovens têm preparado assuntos muito interessantes e impactantes para abençoar a sua vida. E é por isso que eu quero que você curta o nosso canal, para que todo sábado você inclusive seja notificado quando sair o vídeo do Ministério Integre. E de repente, se você quer fazer parte também do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, entre em contato comigo, fale com a Conexão, que ela vai passar o meu número para você e nós vamos poder trocar uma ideia e você fazer parte desse ministério. Um grande abraço. Nós queremos te agradecer por ter participado conosco hoje da nossa celebração. Você é sempre bem-vindo neste canal às 9h30 do domingo. E nós queremos te pedir também para participar durante a semana das nossas lives, dos nossos estudos bíblicos. Toda semana tem programação especial da IBNU. Ative o sininho, dê o seu like, divulgue o nosso conteúdo.